de possível redução de taxa de juros. Primeiro, isso aqui é um bom caminho para o Brasil na sua concepção? É o que deve acontecer? É o que o Brasil deveria fazer, reduzir a taxa de alguma forma? E aí, depois disso, pensando que esse é um contexto que deve acontecer ou está acontecendo, o que fazer sob uma ótica de portfólio? E lembrando que o mercado ele é complexo, porque a gente sempre tem que, de alguma forma, antecipar o futuro melhor do que as pessoas que já estão antecipando hoje. Então, assim, taxa de juros vai cair, é bom para o Brasil, e o que eu devo fazer com o meu portfólio, de uma forma geral? Aí agora com a perspectiva de que os juros podem cair ali na frente, porque o governo vai atacar o problema fiscal, aumentando os impostos. Do ponto de vista fiscal, o Banco Central, como a inflação está caindo, se o governo aumentar os impostos, o déficit diminuir, os juros podem cair por duas razões. Primeiro, porque a inflação está caindo, e segundo, porque o déficit vai diminuir. Então, do ponto de vista de portfólio, você já começa a voltar um pouquinho em direção à Bolsa e vai reduzindo a posição de renda fixa, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que com o aumento de impostos, o ritmo de crescimento econômico diminui. Aí os private equities, por exemplo, que estavam animados, que viraram fábrica de empresas, etc., achando que o Brasil vai crescer 4%, 5%, já começam a ter dificuldade de encontrar seus targets. Então, tudo isso é um ecossistema, isso vai evoluindo junto. A renda fixa, o juro sobe muito, o povo de renda fixa fica mais animado e o povo de equity sofre. Aí os juros baixam, aí o povo de ações fica mais animado, o povo de renda fixa vai ficando... Se eu fosse pegar hoje, assim, hoje a gente tem esse cenário, né, o Copom acabou de diminuir aqui 0,5%, a nossa taxa básica foi de 13,75 para 13,25%, né, e depois de, sei lá, acho que 2 anos quase, né, sem reduzir a taxa de juros, alguma coisa assim, a gente teve essa primeira redução, né, você pega boletim Focus, né, todas as projeções de alguma forma apontando para que exista um cenário onde a gente comece a ter uma redução suscetível pelas próximas reuniões e a taxa de juros começa a cair, é o que você falou. As pessoas elas deixam de talvez alocar tanto assim ou pensar tão de uma forma otimista na renda fixa, pós-fixada, e a bolsa, por outro lado, ela tende a desempenhar melhor porque o custo-oportunidade muda. Só que a bolsa começou a subir muito antes da taxa de juros começar a ser reduzida, porque o mercado ele é muito complexo. É sempre assim. Ele sempre tenta antecipar de alguma forma. E aí é o que eu vou te perguntar agora. Nesse cenário que a gente vive de possível redução de taxa de juros, primeiro, isso aqui é um bom caminho para o Brasil na sua concepção? É o que deve acontecer? É o que o Brasil deveria fazer, reduzir a taxa de alguma forma? E aí depois disso, pensando que esse é um contexto que deve acontecer ou está acontecendo, o que fazer sob uma ótica de portfólio? E lembrando que o mercado ele é complexo, porque a gente sempre tem que, de alguma forma, antecipar o futuro melhor do que as pessoas que já estão antecipando hoje. Então, assim, taxa de juros vai cair, é bom para o Brasil, e o que eu devo fazer com o meu portfólio, de uma forma geral? Vamos lá. Você tocou num fenômeno mais importante desses fenômenos econômicos, na dimensão mais importante desse fenômeno econômico, que é justamente a questão das trajetórias. A economia é um animal que se move, é um organismo vivo que se move num ambiente também onde há choques, adaptações, tudo isso. Por isso que é importante a flexibilidade, preços flexíveis, câmbio, juros. As ferramentas têm que estar mais ou menos reagindo ao que está acontecendo. Então, o que nós antecipamos? Quando houve Covid, o Brasil caiu, nós disparamos os mecanismos anticíclicos, a economia bateu no fundo e voltou rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, nós nunca paramos as reformas, porque são as reformas que dão a inclinação da trajetória do PIB. Quer dizer, com as reformas, você põe o PIB para crescer muito. Por exemplo, nos anos 80, sem reformas e com muita desordem, o que acontecia eram grandes ciclos em volta do vai para lugar nenhum. Então, um ano cresce 3, no outro ano cai 3. Um ano cresce 4, no outro ano cai 2. Quer dizer, você não está indo para lugar nenhum. Então, as reformas são importantes, que elas levantam a trajetória toda. Mas continua aquelas oscilações. Nós sabíamos que estávamos controlando a parte fiscal. Então, é a primeira vez em 30 anos que tem 5 mil municípios no azul, superávit primário. E eu conversava com o presidente do Banco Central à época, né? Conversávamos
com uma certa regularidade, como o Banco Central é independente, mas ele tem que conversar com o ministro da Fazenda, trocar ideias sobre o que está acontecendo na economia. Nós íamos juntos lá para fora, voltávamos. Então, trocando sempre ideias sobre isso. O que acontece? Nós já sabíamos que tínhamos gasto muito dinheiro anticiclicamente, mas eu disparei gastos transitórios. Ou seja, saúde, mobilidade urbana, os hospitais estão funcionando, o pessoal está em distanciamento, ficou doente, você tem que pegar um ônibus para ir para um hospital. Então o ônibus tem que rodar mesmo que tenha prejuízo. Então nós fizemos grandes transferências de recursos para estados e municípios, ao mesmo tempo impedimos que a máquina inchasse. No momento em que milhões de pessoas estão perdendo o emprego, milhares de pessoas estão morrendo, empresas fechadas, era importante, no meio de uma guerra, você não fica pedindo aumento de salário, funcionalismo público. Então, nós interrompemos os pagamentos de estados e municípios, não precisam pagar o governo federal, os bancos públicos, interrompemos todos os pagamentos de juros, de principal, amortização de principal, ao mesmo tempo suspendemos os reajustes de salário, funcionalismo durante a guerra, e isso, na verdade, foi uma enorme contenção de custos para estados e municípios. De um lado, nós fizemos transferências de 700 bilhões de recursos para a economia como um todo, sendo 150 bilhões para estados e municípios, e mais as outras ajudas que nós demos. Auxílio emergencial, era coisa de 200 bilhões ao ano, 150, 200 bilhões ao ano. Então nós realmente jorramos dinheiro. O déficit, quando nós entramos, o déficit era 2% do PIB, caiu para 1%. A doença, ou seja, nós íamos zerar, era 2%, caiu para 1%, ia para 0%. Chegou a doença, nós fomos para 10,5% do PIB. Só que era tudo gasto transitório com a saúde, não gastos permanentes com a máquina. Tanto que a doença refluiu, com a vacinação em massa, a doença refluiu. O que aconteceu? O déficit veio de 10 para 0 e virou um pequeno superávit. Então, qual era a situação do Brasil? Os preços subindo, preços transitórios subindo por causa da doença, nós lançamos o Banco Central Independente. O Banco Central Independente é justamente uma espécie de garantia institucional de que a inflação, os aumentos temporários e setoriais de preço, material de construção, remédio, tudo que estava subindo ali naquele momento, alimentos estava subindo também, com as transferências de renda que nós fizemos. Então, um estava ampliando o quarto da sua casa para poder receber a família simples, ele comprava material de construção e ampliava, na periferia ampliava suas construções, preço do material de construção subindo, comida subindo de preço, com as transferências, todo mundo no supermercado comprando. Então, quando esses preços começaram a subir, nós lançamos o Banco Central Independente. E aí o Banco Central Independente é quem tem que impedir que esses aumentos temporários e setoriais de preço se transformem em aumentos permanentes e generalizados, que é o que se chama inflação. Lançamos o Banco Central Independente. Então era natural que o juros subisse, desacelerasse um pouco a economia. Então a economia estava crescendo 5, ela desacelera um pouco, porque o Banco Central começou a subir os juros. Mas a gente sabe que essa alta é temporária. Assim que a inflação começa a cair, o Banco Central vai baixar os juros. Então, o que está acontecendo agora? Nós estamos conversando o que está acontecendo. O mercado todo antecipando a queda de juros. Aí a Bolsa reage, sobe um pouco. Exatamente aquele mecanismo de que a renda fixa um pouquinho menos interessante, mais interessante Bolsa, o país pode crescer mais um pouco. Então, hoje, o Banco Central está reagindo, olhando para a inflação, ele está reagindo, baixando os juros, vendo que a inflação é bem mais baixa. E é consistente e é correto. A pergunta é até onde ele vai baixar. Se a situação fiscal fosse semelhante à que nós deixamos, 5 mil municípios com azul, 26 estados, superávit primário também, no azul, Distrito Federal no azul, superávit primário, Governo Federal no azul, superávit primário, as estatais com 200 bilhões de reais de superávit, saindo de um déficit de 20 para um superávit de 200. Se a situação fosse essa, o juro podia voltar de novo, aí a inflação podia vir para uns 3%, 3,5%, e o juro vir para 6%, 7%, tranquilamente. A pergunta é o seguinte, será que ele vai conseguir baixar tanto? Porque o déficit está aumentando de novo, o déficit está em trajetória de alta. Essa é uma grande dúvida, né? E eu acho que talvez seja uma das grandes, prerrogativas, né,
o que eu imagino que um aluno gostaria de encontrar, por exemplo, no MBA sobre macroeconomia e portfólio management. Ele vai aprender a fazer essa análise. Isso, exato. Ele vai aprender a fazer essa análise. Por exemplo, agora, o que ele tem que estar de olho? O que o aluno tem que estar de olho agora? Bom, a inflação está descendo porque o Banco Central independente travou essa alta generalizada de preço. A parte fiscal já fez sua parte, o déficit estava, como eu disse, estava superávit primário em todas as dimensões. Então, o fiscal não estava empurrando a inflação para cima, estava neutro. O fiscal estava travado, estava lá moderado, superávit moderado. Inflação caindo, o Banco Central começa a descer. Vai descer até onde? Depende do déficit público. E aí são as duas ferramentas que o governo está mobilizando agora. A primeira ferramenta, o arcabouço fiscal. Esse arcabouço é resiliente, é forte, ele tem capacidade de controle do déficit? Se ele tiver, o juro pode descer bastante. Segundo, a reforma tributária. Em princípio, a reforma tributária que nós estávamos conduzindo era para simplificar e reduzir os impostos. O governo hoje não tem essa liberdade. Hoje ele já disse que precisa aumentar os impostos. Então, evidentemente, a trajetória de juros vai depender, até onde o Banco Central pode baixar os juros, vai depender dessas duas variáveis. O governo vai conseguir, com o arcabouço fiscal, conter os gastos? 1. 2. O governo vai conseguir, com a reforma tributária, fechar o gap fiscal? Então tem que ficar de olho, o aluno tem que ficar de olho nessas duas coisas. Se essas duas coisas se provarem consistentes, o juro pode descer bastante. Se não, o juro vai descer mais devagar